Neil Gaiman, criador de Sandman, foi acusado de assédio por 2 mulheres em um podcast. No entanto, antes de tu cancelar o cara, eu acho importante compartilhar alguns pontos sobre essas acusações e responder alguns dos comentários que têm sido feitos sobre ela. As acusações foram feitas em um podcast intitulado Tortoise, conduzido por Rachel Johnson, que é a irmã do ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Forgive me. Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. I don't know if you've been to Peppa Pig World. Hands up anyone who's been to Peppa Pig World? Not enough. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, but I loved it. And Peppa Pig World is very much my kind of place. Ou seja, é um podcast vinculado à extrema-direita. The story is about one of the most difficult to report and yet one of the most common forms of abuse of power. Allegations of sexual assault within an otherwise consensual relationship. In this case, 2 women's allegations against the author, Neil Gaiman. Neil Gaiman é um crítico do partido do Boris, sendo militante contra a extrema-direita, além de já ter se posicionado contra a transfobia e contra as falas de J.K. Rowling que atacam pessoas trans. J.K. Rowling levou um pisão do Neil Gaiman e de vários outros nomes importantíssimos da literatura. Depois da J.K. Rowling começar a atacar pessoas trans publicamente, indo inclusive contra muitos fãs de Harry Potter, uma série de escritores e escritoras se posicionaram contra a, infelizmente, autora de Harry Potter. Pessoas da literatura do Canadá e dos Estados Unidos assinaram uma carta defendendo pessoas trans. Antes de dizer alguns dos nomes que assinaram essa carta, segue um trecho dela. Acreditamos no poder das palavras, queremos fazer nossa parte para ajudar a moldar a curva da história em direção à justiça e à imparcialidade. Para esse fim dizemos, mulheres trans são mulheres, homens trans são homens, direitos trans são direitos humanos. Seus pronomes são importantes, você importa, você é amado. A carta foi assinada por nomes como Neil Gaiman, Stephen King, Margaret Atwood e Roxane Gay. Mesmo assim, Rowling se recusa a reconhecer que está do lado errado da história, que ela se tornou a maior vilã de Harry Potter. Rachel Johnson, a dona do podcast, é uma TERF, pessoa que se apresenta como feminista radical e ataca a existência de pessoas trans. As TERFs, feministas radicais trans excludentes, adoram dizer que o feminismo delas é radical e que protege mulheres lutando contra o movimento queer e um monte de outras baboseiras. Mas a verdade é que não tem nada menos radical e mais conservador do que transfobia e exclusão de pessoas por elas não se identificarem com o gênero que lhes foi designado ao nascer. Então eu separei aqui 10 coisas que são mais radicais que o feminismo trans excludente. Feminismo. Primeiro item da lista é o skate de dedo. Segundo, a gente tem a Malu Mader em 1988, quando ela interpretou Cláudia, personagem título da novela Fera Radical. Terceiro vem as letras A, M, I e G, que formam o radical amic. Em quarto, a gente tem Greg Alexander, vocalista da banda de rock alternativo New Radicals. Em quinto, a gente tem a estrela do café da manhã das crianças da classe média alta, Nescau Cereal, porque todo mundo sabe que o cereal é radical. E aí, em sexto, tem qualquer calculadora vendida em camelô, porque ela tem o símbolo do radical. Em sétimo vem a personagem Radical Chic. Em oitavo tem a atriz Andréa Beltrão, que interpretava Radical Chic. Em nono tem ele, que eu não poderia deixar de falar, o marxismo, que é uma visão radical no sentido de ir na raiz dos problemas que o capitalismo traz para a nossa sociedade. E em décimo tem o desenho animado dos ursinhos carinhosos. Eu sei que não parece muito radical, e não é mesmo. Mas como eu falei, qualquer coisa é mais radical que o feminismo de mulheres reforçando a transfobia. Já tendo feito, inclusive, diversas publicações defendendo as falas da J.K. Rowling. Ela também já teve treta pública com o Gaiman. O partido do irmão dela também tá perdendo as eleições no Reino Unido por diferença de 10 pontos, segundo as pesquisas. Uma das acusadoras é britânica e a outra é estadunidense. A primeira mulher diz que foi contratada pela então esposa do Gaiman, a Amanda Palmer, com quem ele tinha uma relação aberta. Isso foi em 2022, ela foi contratada para cuidar do filho do casal na Nova Zelândia. Ela tinha 22 anos e ele 61 quando isso aconteceu. As relações dos dois duraram até que ele deixasse a Nova Zelândia e fosse para o Reino Unido novamente. E durante esse período a mulher enviou diversas mensagens mostrando que a relação foi consensual. Já a segunda mulher era uma fã de 18 anos de idade, apaixonada pelo trabalho dele, que conheceu ele em uma sessão de autógrafos na Flórida em 2003. Ela manteve contato com Gaiman e os dois começaram a ter relações quando ela tinha 22 anos. Ele tinha 40 anos na época. Quando o relacionamento dos dois terminou, ela manteve um contato amigável com Gaiman. Mas ela disse no podcast que conforme ela foi crescendo, ela percebeu que para uma pessoa que está na casa dos 40 anos, uma jovem de 18, 20 anos, parece uma criança. A polícia da Nova Zelândia não prosseguiu com a investigação nem entrevistou Neil Gaiman, apesar dele ter se oferecido para se encontrar com os oficiais, conforme foi relatado no podcast. O Neil Gaiman alega que todas as relações foram consensuais. A primeira mulher denunciou o autor à polícia da Nova Zelândia e a segunda não denunciou nos Estados Unidos. Todas essas informações são importantes para a gente entender o contexto por trás dessas acusações. Apontar isso não é o mesmo que deslegitimar denúncias de violência contra as mulheres, que são, sim,
desacreditadas e atacadas quando elas denunciam homens. A questão é que quando a gente olha para a mulher que tá por trás dessas acusações, a gente vê que ela é de extrema direita e que tem um papel político no contexto dela. Isso não quer dizer que mulheres de extrema direita não são violentadas, mas a gente não pode esquecer que falsas acusações, desinformação e presumir que as pessoas são culpadas sem o julgamento e provas são um modus operandi da extrema-direita. Já fizeram isso no Brasil com o padre Júlio Lancelotti, com Leonel Hadi, e fazem recorrentemente contra pessoas LGBTs, colocando elas no lugar de um perigo para as crianças e para a sociedade. Eu mesmo, como homem gay, já sofri com imputações de crimes da extrema-direita. Inclusive, grupos de mulheres anti-trans estão fazendo isso por causa da investigação que eu fiz sobre esses ataques. Outro apontamento que tem surgido é a diferença de idade e as relações de poder implicadas entre o Neil Gaiman e as duas acusadoras. Eu também me incomodo muito com a fetichização de pessoas novas por homens, inclusive por homens gays, e de pessoas que se valem das suas posições de poder para se relacionar com outras pessoas. Mas a gente não pode esquecer que desse apontamento para uma acusação de estupro, existe um mar de diferenças. Além disso, isso tira a própria agência de mulheres e pessoas que não são menores de idade e que escolhem se relacionar com caras mais velhos. Eu, como homem gay, por exemplo, tenho atração por homens bem mais velhos que eu. Nem toda relação nesse contexto é abuso. Fora que essa ideia de que toda acusação de uma mulher já causa automaticamente a condenação de um homem ou de uma pessoa serve muito para a militância das redes sociais, mas apaga que nas dinâmicas culturais existem mulheres que sim podem ser perigosas. Eu sempre vou me solidarizar com vítimas, mas uma vítima precisa trazer materialidade para uma acusação, principalmente quando a gente está falando de um contexto de extrema direita que vive de desinformação. O que eu quero dizer com tudo isso é que é muito perigoso afirmar que essas acusações são mentira, mas também é muito perigoso afirmar que elas são verdade. A gente precisa de uma leitura crítica diante dessa situação e começar a entender que a internet não é tribunal. Essas acusações foram feitas em um podcast desconhecido, que é feito pela irmã de um político que o Neil Gaiman abomina, de extrema direita. E aí cabe a gente refletir, que uma acusação dessas, com materialidade e apuração, seria pauta para qualquer grande jornal britânico. Por isso, no atual momento das lógicas culturais, o mais prudente a se fazer diante de qualquer acusação criminosa é esperar que existam provas que atestem para a materialidade de uma acusação. Isso não é o mesmo que assumir que a justiça é falha diante de crimes contra mulheres e grupos minorizados. O problema é que a ideia de culpado até que se prove o contrário só resulta em barbárie e favorece a extrema-direita. Inclusive, com esse caso, a extrema-direita ganha de qualquer forma. O Neil Gaiman sendo culpado, vão usar isso para atacar pautas que ele defende, como a existência de pessoas trans. Também vão usar isso para enaltecer políticos de extrema-direita que ele já tretou. Políticos esses que militam contra os direitos das mulheres. Ele, sendo inocente, vão usar isso para dizer que mulheres mentem em casos de abuso, não olhando para o contexto dessa situação e tratando ela de maneira generalista.